Graças a paz a todos, tudo bem com vocês? Esperamos que sim, 24 de junho, né? O dia realmente do famigerado São João, né? Onde a gente se comemora aí, né? Comendo muita comida típica, né? Pamonha, canjica, milho, assado, milho cozinhado. Eu particularmente gosto muito, né? Não sou muito chegado ao pé de moleque, né? Mas os demais, muito bom. Realmente dá uma azia, arretada, mas é uma época muito boa, principalmente na questão, né, culinária aqui, né? É uma culinária muito variada, a nossa do Nordeste. Espero que você esteja bem mais uma vez e que abra a sua Bíblia, né, no capítulo 9 do profeta Zacarias. Compartilhe também nos grupos, compartilhe com seus amigos, os familiares e assim sucessivamente, para que a palavra de Deus possa realmente ser propagada, né? Mais, para que esse estudo possa chegar até a outras pessoas. Amém? Amém, né? Graças a paz, igreja. Estou de volta aí, auxiliando aí o pastor, o presbítero, nesse estudo, né? Dando continuidade à exposição do livro de Zacarias, no capítulo 9. E estamos aí terminando, né, a reta final dos profetas menores, para darmos início aí a outros estudos, né? Estamos aí abertos, né, caso você também queira, né, sugerir um tema de estudo ou queira exposições de livros, de capítulos específicos, pode deixar aí nos comentários aí, né, do YouTube, que esse vídeo vai ficar lá, aí também ao vivo aí no Facebook, né, a gente vai conversar, né, para que a gente possa trazer mais conteúdo, né, mais estudos da palavra de Deus, que é de suma importância nesses últimos dias, né, que a gente vê tanta coisa sendo propagada nas redes sociais, né, tantas heresias, né, tantas pessoas aí sendo atraídas por um falso evangelho, que é preciso o povo de Deus, né, aqueles que realmente querem aprender mais da palavra dele, né, se firmarem cada dia mais e aprender, né? Com certeza nós só temos a aprender e enriquecer, né, estudando a palavra de Deus. Se você tiver alguma sugestão de um comentário, deixe seu comentário, no caso você tiver alguma sugestão aí de algum tema, algo que lhe interesse. Não, eu quero falar sobre fé, né? Queria entender mais um pouco da cultura daquela época lá, né? Falar sobre os patriarcas, falar sobre os evangelhos, né? Falar um pouco a respeito das cartas de Paulo. A gente está aí, estamos abertos. Amém. Estamos realmente abertos, né? Graças e paz a todos, a sugestões. E, claro, né? Sempre orando, né? E pedindo a Deus que dê o melhor, pedindo a Deus que nos ensine cada vez mais, para que a gente possa passar um pouco aqui, né? Hoje o capítulo 9, né? Já estamos faltando pouco aí para concluir o livro de Zacarias, capítulo a capítulo, versículo a versículo, né? Zacarias vem Malaquias com mais 4 capítulos, né? E aí terminamos o estudo dos profetas menores, que, diga-se de passagem, foi um estudo muito bom dos profetas menores. Nós vimos dentro do contexto, né, dos profetas menores, vemos muita cristologia, vemos muito, né, profecias que a gente entende, né, que tem profecias aqui nos profetas menores que ainda nem se cumpriram, que ainda vão se cumprir, né? Então, muitas profecias já se cumpriram naquela época, e nós viemos aqui tratando do contexto histórico, do contexto da época, e trazendo luz a nossos dias hoje, né? Trazendo luz aí àquilo que a gente vem praticando
no nosso dia a dia, praticando a palavra de Deus, não é? Nos amoldando a palavra de Deus. Não é a palavra de Deus que deve se amoldar a nós. Nós é que devemos nos amoldar a palavra de Deus. E vamos iniciar com a oração, pedindo a Deus que nos use nessa noite. Não queremos, como alguns dizem, eu vou usar a palavra. Não queremos usar a palavra. Queremos que a palavra nos use. Mais alguém falar algo? Pedir para o nosso irmão Jadson iniciar com a oração. Amém. Eu queria só trazer um incentivo, né? Eu trouxe um incentivo no grupo há alguns dias, nosso grupo de leitura bíblica acompanhada. Né? Estamos lendo a palavra de Deus todos os dias. Né? Sei que muitas pessoas aí estão em atraso, as pessoas às vezes falam lá no grupo, mas eu queria deixar um recado, meus irmãos, para você: não desista, leia. Né? Um incentivo desse grupo era para dar um start, para você ler, né? Para incentivar você a ler a palavra de Deus. A gente sabe que a gente lê 3 capítulos por dia, né? A gente às vezes fica confuso um capítulo ou outro, né? Mas não se preocupe, só saia daquele capítulo quando você entender o texto, né? Quando ele falar com você. Amém? E não se preocupe com o seu atraso, né? O seu propósito ali é aprender a palavra de Deus. Amém? Exato, né? Às vezes a pessoa dá um atraso ali, mas dá para correr atrás. Estou até meio ausente do grupo, mas por motivo de estudo, de outras coisas que tenho feito, mas o grupo continua. Né? Então quem continuou ali na leitura já está no meio do ano aí, né? E persista na leitura bíblica, que é muito bom, é salutar, é edificante, é algo que fortalece o crente de verdade, é a leitura bíblica, como um todo. Né? Ler e entender, né? Não somente ler por ler, mas ler entendendo o que você está lendo. Exatamente. Né? Amém. Oremos. Né? Senhor, queremos te agradecer, Pai, por estar aqui mais uma vez na Tua presença, nesse estudo maravilhoso da Tua palavra. Senhor, se faça presente, Pai. Nos ensine, usa Teu servo, Pastor John, ilumina, Senhor, a mente dele. Fala, Senhor, através dele. Que essa palavra, Senhor, alcance lugar nos nossos corações, né? Que o Senhor ilumine a mente daqueles que estão ouvindo também, para que eles aprendam. Que essa palavra encontre lugar também, Senhor, no coração de cada um de nós. Isso que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu quero saudar aqui, né, o pastor Markson, que está assistindo aí com a gente, né, minha esposa Fernanda, a diaconisa Rosemary, né, a diaconisa Rose Cleide também, e saudar todos que entraram nessa live e que vão entrar. Né? E aqueles que vão assistir pelo YouTube, eu quero saudar vocês também com a paz do Senhor e dizer que se inscreva no nosso canal, né? Porque é um canal voltado para a palavra de Deus, voltado para realmente instrução bíblica, sem querer desmerecer qualquer outro canal, mas a gente sabe que muita gente infelizmente está em busca de ganhar dinheiro, de lucrar, de ficar famoso, e são coisas que a gente não tem buscado e não queremos buscar. Estamos buscando apenas transmitir um pouco do conhecimento que nós aprendemos no nosso dia a dia. Então, para as pessoas que pregam, né, que às vezes a pessoa está aí no YouTube procurando tal livro, tal, para poder entender. Então isso é uma ferramenta para você também, né? Essa disponibilidade aqui de você ter capítulo a capítulo, versículo a versículo, é uma ferramenta para o pregador. Às vezes o pregador vai pregar naquela noite um versículo e a gente está aqui contextualizando para o pregador todo o capítulo. E isso é importante, porque não é porque você vai pregar um versículo
que você tem que deslocar esse versículo do contexto. Jamais você pode fazer isso. Então é bom você entender todo o contexto. Mesmo que você vá pregar um versículo, entenda todo o contexto, para que você não pregue fora de contexto. Né? Às vezes muitas pessoas que estão assistindo não sabem do contexto, vai passar batido. Mas às vezes tem um ali, ou dois ou mais, que já leram, que sabem o contexto, e em vez de passar batido, vai passar vergonha. Né? Então, evite isso. Leia, aprenda a palavra de Deus. Você que vai pregar, leia todo o contexto, para que você não esteja pregando coisa fora de contexto aí. Amém? Amém. Hoje o capítulo 9 de Zacarias é um capítulo interessante, que ele vai tratar de algumas coisas históricas. A gente vai falar hoje aqui um pouco, né? Os nossos irmãos aqui que sabem mais de história do que eu, gostam muito da parte de história, eles vão adentrar aqui um pouco no Alexandre o Grande, nas conquistas de Alexandre o Grande, né? Que é profetizado aqui por Zacarias, e nós vamos adentrar um pouco na história mundial, vamos dizer assim, na história de Israel, na história dos filisteus, na história da Síria, né? E as profecias que Zacarias falou para aquele tempo, para um tempo próximo ao que ele estava profetizando, e as profecias que Zacarias falou para o tempo de Cristo e para o tempo futuro que ainda não se cumpriu. Então é um capítulo que tem muito para nos oferecer e vale a pena a gente estudar esse capítulo, amém? O versículo 1 diz assim, né? Peso da palavra do Senhor contra a terra, de Adraque e Damasco, que é o seu repouso, porque o olhar do homem e de todas as tribos de Israel se volta para o Senhor. E também Amate, nela terá termo, e Tiro e Sidom, ainda que sejam muito sábias. E Tiro edificou para si fortalezas, e amontoou prata como pó, e ouro fino como a lama das ruas. Eis que o Senhor a despojará e ferirá no mar a sua força, e ela será consumida pelo fogo. Asquelon o verá e temerá, também Gaza, e terá grande dor, igualmente Ecrom, porque a sua esperança será iludida, e o rei de Gaza perecerá, e Asquelon não será habitada. E um bastardo habitará em Asdod, e exterminarei a soberba dos filisteus. E da sua boca tirarei o seu sangue, e dentre os seus dentes as suas abominações. E ele também ficará como um resto para o nosso Deus, ou um remanescente, né, algumas traduções. E será como príncipe em Judá, e Ecrom como um jebuseu. O versículo 8. E me acamparei ao redor da minha casa contra o exército, para que ninguém passe e para que ninguém volte, para que não passe mais sobre eles o exator, porque agora vi com os meus olhos. Até aí, primeira parte do nosso estudo, do 1 ao 8. Nós vemos aqui no versículo 1, Deus ele trata aqui, né, o peso da palavra do Senhor, né? E essa palavra peso no hebraico é a palavra massa, que significa uma carga. O que a gente observa aqui é que essa palavra, ela é um peso, ela é uma carga, como uma carga colocada sobre aqueles a qual essa profecia foi lançada.
uma palavra dura, uma palavra pesada, uma sentença, né? Algumas traduções vem a palavra sentença, uma sentença proferida. Então, um peso da palavra do Senhor contra Adraque e Damasco, cidades da Síria. Ele vem tratando aqui de várias cidades da Síria: Adraque, Damasco, Amate, Tiro, Sidom. Ele vem aqui tratando de cidades da Síria, de um juízo, de um julgamento. Geralmente quando o profeta ele traz essa palavra peso, ele está tratando de um juízo, está tratando de um julgamento, de um castigo, a qual Deus está ali lançando sobre aquele povo. Por conta de quê? Das maldades. Por conta de quê? Dos pecados. E aquele povo ali vai receber o devido castigo, né? Aí no versículo 2 ele continua, ele traz Amate, traz Tiro e Sidom, e diz assim: ainda que sejam muito sábias. Ou seja, a sabedoria, o ouro, a prata, tudo que essas cidades possam reunir em sua defesa, não vai conseguir lhe salvar desse peso, dessa sentença, desse juízo. Não vai conseguir livrar essas cidades. E aí ele coloca aqui, né, e todas essas cidades que eu estou falando aqui, né, foram cidades que foram conquistadas por Alexandre o Grande, num tempo depois de Zacarias. Zacarias estava profetizando a queda de cada uma dessas cidades, e todas elas foram conquistadas, né, pelo império ali grego, né, da Macedônia, ali de Alexandre o Grande. E ele vai, nas suas conquistas, ele vai ali conquistando a parte da Europa, da Ásia Menor, ele sai conquistando tudo aquilo ali. E o que a gente vai observando aqui é que toda essa conquista de Alexandre o Grande, ele nada mais nada menos que ele está sendo usado por Deus. Tudo ali é permissão de Deus por um propósito maior, é uma preparação para algo maior que vai vir. Aí no versículo 4 ele diz que eis que o Senhor a despojará, né, Tiro, né, e ferirá no mar a sua força, e ela será consumida pelo fogo. E foi exatamente a forma como Alexandre o Grande invadiu a cidade de Tiro e tocou fogo na cidade. Então, tudo que foi profetizado, meus irmãos, na palavra de Deus se cumpriu, vai se cumprir, se cumpre até hoje. A palavra de Deus não cai por terra. Jamais quando os profetas profetizaram a queda da Babilônia, jamais os babilônicos achavam que eles iam algum dia cair. Quando os profetas profetizaram a queda da Síria, jamais acreditava-se que eles iam cair. Eram cidades fortes, eram cidades ricas. Você vê aqui que no versículo 3 que eles amontoaram prata como pó e ouro fino como lama das suas ruas. Ou seja, era uma cidade extremamente rica, poderosa, era uma cidade fortificada, era uma cidade de sábios, pessoas instruídas que poderiam vencer facilmente uma guerra, pessoas que já tinham vencido muitas guerras, pessoas que estavam ali protegidos, mas estavam protegidos contra o homem, mas não estavam protegidos contra a ira divina, não estavam protegidos contra Deus. Ninguém pode se proteger contra Deus. Então, Deus ali entrou com mão de ferro para punir o pecado daquelas cidades. Realmente essas histórias. Já é profetizado a respeito de Tiro lá em Ezequiel, né? Capítulo 26, 27. E repete a mesma coisa que o Zacarias coloca aqui, já tem sido dito por Ezequiel, que os seus escombros seriam jogados no mar. Ezequiel também fala a mesma coisa aqui. E Deus normalmente reitera o que irá acontecer com essas cidades, né?
principalmente a cidade de Tiro, né? A principal nota que aqui é Tiro. Tiro que foi usado, né, como juízo de Deus para julgar outras nações que estavam subjugando Israel naquela época. Agora está chegando a vez dela, né, pelos pecados dela. E era uma das cidades principais lá, né, cidade realmente fortificada, que ficava uma cidade que era, principalmente em questão de comércio, né, ficava entre os gregos e os persas, né, ficava bem ali, famoso, né, a gente diz, na meiuca, né, a geografia. Então, perto do mar, né, sempre perto de água, né, não só o mar, mas tem rios. E em cima de pedra, meu amigo, é difícil para você invadir. Muita gente já tem tentado invadir Tiro, mas sem realmente êxito. E como foi profetizado aqui, tanto por Ezequiel como Zacarias, né, ali cerca de 332, mais ou menos, é quando, enfim, ela é invadida, né? Porque Alexandre o Grande, ele tinha uma diferença entre os demais conquistadores, que ele primeiramente não era de chegar e querer destruir tudo. Ele queria súditos. Então, ele chegou antes, né, conta a história aqui, que para ele ela se chegava nas cidades, claro, é o famoso, né? Ele queria paz entre aspas, né? Mas com a cidade toda sitiada, toda a cidade. Paz desde que eu seja o dominador, desde que eu seja o rei. Justamente, mas ele não tinha aquela feito outros, né, que chegavam e matavam e acabou. Não, ele queria que o povo servisse a ele. O meu acordo é o seguinte: vocês agora vai ser uma cidade aqui, outra cidade ali, Alexandria, né? Vai ser uma cidade de Alexandria, vocês vão me pagar tributos, como qualquer outro faz isso, vocês vão me servir. Pronto. Geralmente as cidades, quando era pequena, né, lá ela fazia. Só que, né, Tiro, segundo conta da história aqui, Tiro fez, digamos, ele não conseguiu invadir Tiro a primeira vez pela a geografia, como foi explicado, né, aqui. A geografia de Tiro não conseguiu, né, mas como ele era, né, extremamente estrategista, excelente, né, até hoje as táticas de guerra de Alexandre são estudadas e são implantadas, claro, de forma atualizada, mas são estudadas, as táticas deles são bem estudadas. Alexandre, ele começou a reinar na Macedônia, né, depois da morte do pai dele, né, de Filipe, né, lá, Filipe II, com 20 anos. Mas com 16 anos, ele já tinha assumido por um tempo, até o pai dele ir para guerrear, o reino da Macedônia. Então ele era realmente, digamos, e ele cresceu, né, com aquele mito, até no filme retrata um pouco sobre isso, né, aquele mito que ele era o filho de um deus e tal, né, de Dionísio, aquela coisa toda. Então ele cresceu naquela, e realmente ele era um cara que, comparado aos conquistadores, realmente ele, né, Filipe realmente fez muita coisa para Macedônia, mas ele fez 10 vezes maior. Aí, com 20 anos ele assumiu todo, né, a Macedônia, e com 25 anos, praticamente para 30, ele já estava praticamente imperador de mais da metade do mundo. Então, ele tentou invadir, não conseguiu, e depois, né, os tirinenses, né, que se chama lá, que nascem Tira Trinenses, eles fizeram uma sacanagem lá, mataram alguns macedônios, morreram lá, cerca de 400, como conta aqui a história, e ele, aí foi quando entrou a ira de Alexandre, né? Ele era muito bom, mas quando era para ser mal, ele era. Então ele foi, trucidou tudo e fez isso aqui, né? Jogou os entulhos, né? Que vale a pena lembrar que um pouco antes, Tiro já tinha sido invadida também por Nabucodonosor II. Então ele, né, foi, como se diz, terminou o serviço. Nabucodonosor II fez alguns estragos, mas a Tiro conseguiu ainda ficar de pé, porque é uma cidade muito fortificada. Tanto é que, se você, no versículo 5 fala, né, da cidade de Gaza, de Ascalon e de Ecrom, olha, a tua esperança caiu. Porque eles confiavam muito na cidade de Tiro, nas fortalezas que podia fugir para lá. A tua esperança caiu, como disse o pastor, né?
Ninguém pode fugir de Deus. A esperança do homem você pode fugir, mas de Deus. Então, eles tinham a esperança de quem era? Era a cidade de Tiro, fortificada, ninguém vai vencer a gente lá. Muitos já tentaram, mas conseguiram. Não é esse que vai fazer. Então, eles preferiram seguir ali, né? Vamos fazer a sacanagem, né? A fuleiragem lá, tem feito um acordo, depois quebraram o acordo, e Alexandre simplesmente, né, conseguiu lá, invadiu tudo e matou lá, destruiu toda a cidade e começou a jogar os escombros no mar, que fez uma passagem que até hoje tem lá, de pedra lá, onde os pescadores vão pescar, vão abrir as redes lá, você vê, né, como aqui a história, né, como a Bíblia, a Bíblia explica a história, não a história explica a Bíblia. A Bíblia explica a história. Então, veja, e hoje, né, a cidade realmente foi jogada no mar. Realmente tentaram, 2 anos depois, ela tentou se erguer, só que em outro local, só de Tiro. E hoje ela é onde é a. Jordânia, não. É Albânia. Onde fica a Albânia ali, é onde ficava antigamente a antiga cidade de Tiro. Então, é interessante isso, né? Como a Bíblia fala de tudo mesmo. De tudo. Até realmente aqui de Alexandre, coisa que você pensava que era só história, só mito. Não foi mito não. No livro dos Macabeus conta melhor, né, sobre isso aí. Só que o livro dos Macabeus é um livro, né, que nem todos têm acesso. Mas, meu irmão, a Bíblia sempre explica a história. Tudo que aconteceu, né, sempre a gente sabe que tem uma explicação aqui. E aqui é a Bíblia explicando a história antes da história acontecer. Já na profecia. Profecia, né? Isso aqui bem antes. Ezequiel em 530 alguma coisa, Ezequiel profetizou. Aí depois, quando vem Zacarias faz um tempo depois, profetiza novamente, e cerca de 200 anos depois é que acontece a queda de Tiro. Então é maravilhoso. A Bíblia, a palavra do Senhor é muito boa. E quando você une a história, né? Não une a história com a Bíblia, une a Bíblia com a história, diferente. A Bíblia sempre vai estar acima de qualquer livro. Aí vem alguém e dizer assim: por que vocês até hoje, vocês seguem ainda um livro antigo? Vocês são retrógrados, vocês são não sei o que. Não, irmão. A gente segue esse livro antigo aqui, porque esse livro antigo conta o futuro, o passado, o presente, ele fala de tudo. Esse livro é antigo, tem 2000 anos de existência, assim, a Bíblia em si, né? De Gênesis a Apocalipse completa, tem 2000 anos de existência, né? Mas alguns livros têm 5000 anos aqui de existência, né? E você vê que até hoje muito se tentou, né, desmoralizar a Bíblia, muito se tentou de tudo para derrubar a Bíblia, mas a Bíblia continua de pé. Então esse livro aqui não é simplesmente um livro antigo, não. Existem muitos livros antigos por aí, mas esse não é um simples livro antigo, não. Isso é a palavra de Deus. E para aqueles que são céticos, né, a gente sabe que é muito difícil, mas a nossa crença na palavra de Deus, né, o Senhor mesmo, aqui é uma prova tremenda no capítulo 9, onde ele fala, como o presbítero falou, ele estava ali profetizando algo que aconteceria. A história comprovou isso, né? Até também, como mais para frente a gente vai ver, outra profecia sendo cumprida ao decorrer depois de alguns anos. E agora, profecias que estão aí, nesse mesmo capítulo, que ainda ocorrerão. Então, como não acreditar, né, nessa palavra? Então, muitos aí tentam tirar, desmerecer, né, certo livro. Não, contém um erro aqui, um erro ali. Assim, na sinceridade, né, e para ser sincero, às vezes, né, não são erros. A gente sabe que não tem, mas são erros falaciosos, né, dessas pessoas que tentam introduzir isso na mente das pessoas, quando na verdade a Bíblia, ela em si, ela se completa em si só e com a história, né? Exatamente. Você vê que 200 anos antes, o profeta falou aqui que a cidade ia acabar em fogo. Uma cidade rica,
próspera, fortificada, de pessoas sábias, uma cidade com a geografia, como o presbítero aqui falou, extremamente difícil acesso. Imagina isso. Depois dessa profecia, imagine passando 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, e alguém perguntando: não foi o profeta de vocês que disse que a cidade de Tiro ia acabar? E a cidade de Tiro está em pé até hoje. E passando 70 anos, 100 anos, e as pessoas fazendo o mesmo questionamento. Imagina, 200 anos depois, aquilo que o profeta falou acontece. Imagina, do jeito exatamente como o profeta falou. Tem algo também muito interessante que eu gostaria de falar, assim, a gente vai chegar nesse ponto que eles estavam com um livro já na mão, né, o livro de Zacarias. Eles viram essa profecia cumprida, essa especificamente, e eles estão ali no meio, as pessoas já entenderam qual versículo que eu quero chegar, no meio de uma profecia, e não reconhecem. E não reconhece a profecia. E não reconhece a profecia. É triste, né? É triste, mas tinha que acontecer, né? A verdade é essa. Essa questão da Bíblia, a Bíblia realmente ela explica a história, né? O Monte Everest mesmo, né? Que é quase 9.000 metros acima do nível do mar. O pico dele é composto por calcário e outro material que eu esqueci, provando que estava abaixo do nível do mar. Que aquele Monte Everest passou muitos anos abaixo, passou um tempo abaixo da água. Explicando o quê? O dilúvio. Não tem modo de correr. Existiu realmente o dilúvio. O Monte Everest, 8.000, quase 9.000 metros acima do nível do mar. Aí você vê a que ponto, né, a água chegou. Realmente não tinha como ninguém escapar. É impossível alguém escapar daquele dilúvio, a não ser aqueles que realmente Deus quis salvar da arca, né, os animais e a família de Noé. Então a Bíblia sempre está explicando, né, quando ela quer explicar, evidentemente, né. Quando ela não quer, né, fica em silêncio e acabou. Deus não deve nada a gente. E é só a gente realmente procurar, como se diz. Agora, quando não se quer, meu irmão, como disse até o nosso irmão Jace, né? A profecia estava ali, estava com o livro de Zacarias ali e tudo mais. E ainda assim, né? Quando Jesus até cita, né? Eles não ficam, que é isso, né? Poxa, vocês têm aí a palavra, a Torá aí da mão, a Torá não, que é os primeiros escritores, tem todo o enrolo aí, e não sabem, quer que eu explique direitinho aí? Citou e eles nem pegaram a referência, né? Parece só Jesus. Então, o fim de Tiro, né, também significa a queda do orgulho e o desastre da autossuficiência. Então, uma cidade que se achava que era autossuficiente, e achava que não precisava de mais nada, e ali cai. Uma cidade orgulhosa pelos seus feitos, pela sua riqueza, e ali cai. Então, é também isso aí. Aí vem o versículo 5, aí ele fala das cidades de Asquelon, de Gaza, de Ecrom, que começam ali a tremer de medo com a queda de Ciro. Essas cidades aqui são cidades filisteias. São ali os remanescentes ali dos filisteus. E eles tinham ali também um certo orgulho de serem puros, serem filisteus puros ali, a descendência ali de fulano, de ciclano, aquela coisa toda. E Deus pega e diz ali no versículo 6, olha: e um bastardo habitará Asdod, e exterminarei a soberba dos filisteus. Uma das soberbas dos filisteus era a pureza do seu povo. E uma das coisas que Alexandre o Grande mais gostava de fazer quando conquistava os lugares era misturar os povos. O único povo que ele não teve muito êxito de misturar foi o povo judeu.
Isso aí ele não conseguiu. Mas a maioria dos povos, quando ele entrava, ele fazia questão de misturar, de miscigenar. Por quê? Por que misturar os povos? Por que miscigenar? Para que o povo perdesse uma identidade. O povo não tinha uma identidade nacional. Naquela época não existia bandeira do Brasil, bandeira do não sei o quê. Não tinha uma identidade nacional. A identidade nacional era constituída muito mais pelas características do povo e pela fé daquele povo ali. Essa era a identidade nacional. E Alexandre o Grande, quando entrava, era uma das táticas dele, acabar com a identidade nacional para fazer o império dele se tornar uma nação só. Isso era uma tática que ele adotou já de realmente outros conquistadores, essa questão aí, né, já sempre fazia, né, de realmente fazer perder a identidade. Quando você perde, né, sua identidade, então você serve mais fácil, né? É mais fácil você servir aquela pessoa. E como disse bem o pastor, realmente ele misturava a famosa aculturação, né? Tanto é que ele se casou, né? A primeira esposa dele, que foi a Roxana lá, que era a filha de um líder tribal lá, que ele encontrou lá, ele enlouqueceu por ela e tal. Foi a única que teve o filho dele, foi o único filho, mas também que esse filho dele não vingou não, né? Assim, não vingou assim, né? Depois mataram, né? Tanto a esposa como... E ele se casava com várias outras, claro, muitas vezes de forma política, como ele se casou com uma das filhas do Dario, né? Do rei Dario da antiga Babilônia, quando ele invadiu a Babilônia, ele se casou, claro, motivo político. Mas a Roxana, né, conta a história, né? Que realmente ele se apaixonou por ela, o famoso amor à primeira vista. E ela era de uma tribo, né? E isso irritava muito os macedônios, né? A gente também tinha muito problema com o próprio povo nessa questão de se misturar. Mas era uma tática, como disse o pastor aqui, dessa questão dele, né? Ele, claro, pro povo ele botava que era para ser todo mundo igual e tal, né? Ele sempre teve essa questão, tem que ser estudado, tem que ter treinamento militar, ia ganhar, se o filho fora, filho dele ia ganhar a mesma coisa, né? Todo só quem fizesse parte né? Quem, né, a família em si, né, que fosse tivesse seu sangue ali misturado, tinha toda a sua regalia, aquele povo que estava sendo conquistado, né, se fosse misturado, tinha a regalia com o conquistador, né? No caso, o povo se tornando um só, né, estaria ali também... não precisa usar a violência, né? Nem revolta, nem ter revolta, porque a pior coisa é quando um governo começa a ter revolta, né? Até você vê na Colômbia, né? Ia ter a Copa América. Na Argentina e na Colômbia. Na Argentina não teve por causa da Covid-19, né? Que uma tática muito, muito realmente perfeita, né? Do governo do posto lá, da Cristina Kirchner. Fechou tudo, aquela coisa, todo o povo estava lá, saqueando boi, tava a bagaceira toda. Na Colômbia não foi nem por causa da Covid-19, foi porque estava rolando protestos civis. Então você veja que revoltas civis é complicado. Então o Alexandre, ele era muito ligado nisso aí. Então vou alegrar esse povo aqui para me dar realmente mais cancha para poder governar. Então não é que ele era bonzinho não, ele tinha realmente muito interesse, era interesseiro na ilha. Isso. Aqui no verso 7, nós vemos aqui, né? E da sua boca tirarei seu sangue, e dentre os seus dentes as suas abominações. E ele também ficará como o resto do nosso Deus, e será como príncipe em Judá, e Ecrom como um jebuseu. Então, alguns dos filisteus, né, a profecia aqui estava falando que alguns dos filisteus que restassem ali ia aderir à religião de Deus, a religião judaica, e ia ficar ali como um remanescente. Ele colocou aqui essa cidade, né, Ecrom, que é uma cidade da Filistia também, e aqui ele coloca que Ecrom vai ficar como um jebuseu, né? Jebuseu foi um povo que, na conquista de Jerusalém, esse povo
ele se juntou com o povo judeu ali, né? E ali se tornou um só povo. Então, o que ele está dizendo aqui é que esse povo aqui vai se render a Deus. Eles vão ali ver que tudo isso estava se cumprindo e vão dizer, não, realmente o que Deus falou está se cumprindo e realmente a gente tem que se render a Ele. E isso acontece na história. O historiador Flávio Joséfo, ele escreve lá nas suas antiguidades, né, que é um historiador do tempo ali dos apóstolos, e ele escreve sobre toda a história de Israel, e ele escreve ali que realmente alguns filisteus se tornam prosélitos, ou seja, adotam a religião judaica. Agora, olhando por um ponto de vista mais abrangente, a gente vê aqui não só a questão de filisteus, mas a gente vê aqui algo mais para o futuro, de várias nações que vão reconhecer que a palavra de Deus, de vários povos, várias línguas, nações que vão reconhecer que a palavra de Deus se cumpre, que a palavra de Deus é verdadeira e que vão adotar a fé cristã, né? Isso é algo que, claro, vai haver divergência, mas é algo que, se você olhar para um contexto mais geral do capítulo, você vai ver que a linha também vai por aí. Aí o versículo 8, para finalizar essa primeira parte, diz assim, né? E me acamparei ao redor da minha casa contra o exército, para que ninguém passe e para que ninguém volte, para que não passe mais sobre ele o exator, porque agora vi com os meus olhos. Então veja, o exator, né, ele tá indo e conquistando todas as cidades ali. Só que vai ter uma cidade que ele vai ser parado. Vai ter uma cidade que ele não vai conseguir fazer o que ele queria. Ele não vai conseguir fazer a destruição que ele queria. É a cidade que Deus vai acampar-se ali. É a cidade que Deus vai proteger. Então a gente vê isso, né? Como o presbítero falou aqui, do livro dos Macabeus. E a gente vê que os Macabeus ali, eles conseguem, né, vitórias ali contra aquele grande exército, né, de Alexandre o Grande ali. E depois, é claro, eles são conquistados, mas não com a mesma violência e não derrubando a sua fé, a sua religião. Muito pelo contrário, Alexandre o Grande, ele tem muito respeito pela religião judaica. E ele não interfere no culto judeu, ele não interfere nas festas, nas realizações ali, né? Alguém quiser botar um ponto aqui, né? Essa parte aí, pode ficar à vontade, né? Não, essa questão, né, assim, por conta agora eu observei tudo isso com meus próprios olhos, né? Alguém pode levar um literal, achar que Deus não estava observando ali, de repente olha pra cá e faz, agora que Deus... Agora que eu me liguei que a turma está fazendo aqui atrocidade aqui, peraí, eu vou aí. Não é assim, né, pessoal? Como fala nesse sentido, que Deus agora, meus olhos estão, né? Eu observei tudo com meus próprios olhos, né? É a questão de atenção, né? De assim, olha, eu não penso que eu estou dormindo, não, né? Eu não estou só olhando para o meu povo judeu, não. Né? Tanto é o que o primeiro versículo fala, né? Porquanto os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra. Então, sempre mostrando, como a gente já trouxe aqui, outros profetas menores falam, que Deus não é só Deus dos judeus, né? Os judeus é que ficam querendo, avocando para si isso aí, essa questão, né? Que Deus é só Deus, mas não é. Deus é Deus de todos. Agora, Salvador, aí, né, é diferente. A salvação é só realmente para aqueles que, né, para alguns, infelizmente não é para todos, porque nem todos querem. Mas Deus é Deus de todos. Todos. Mas Deus era Deus de Hitler? É Deus de Hitler. Um genocida, Jesus Khan, do Alexandre, era Deus de todos. Tanto é que ele trazia o juízo sobre essas pessoas, como trouxe os juízos. O juízo sobre, né, essas conquistadoras, essas pessoas daí. Então, agora Salvador, meu irmão, ter comunhão é diferente. Então,
Quando ele fala, quando você vê essa palavra agora, então a questão que Deus está dizendo aqui que Ele é Deus de todos. E assim como Ele castiga o seu próprio povo, Ele castiga qualquer outro. Porque Ele é dono de tudo e de todos. Então, o que o versículo quer dizer é isso aí. Para não deixar brecha aqui, para todo mundo ficar pensando mirabolante das coisas aqui. Porque, infelizmente, a gente vive em tempos que pregadores, para estar pregando diferente, eles começam a pegar coisas que não tem nada a ver. A imaginação é tão fértil ali, que começa a ver coisas que não existem na Bíblia. Se é pegar num detalhezinho de nada, que não tem nada a ver. Se você ler o contexto, você vê que não tem nada a ver. E começa a pregar ali o povo chora, o povo treme, glória a Deus, não sei o que, aleluia, e toma língua para lá, língua para cá. Por isso que eu estou só nesse ponto aqui para a gente não, você está ouvindo aqui, ficar sem entender bem o que o profeta está falando. Exato. Então, a primeira parte, né? Vimos aí a questão histórica, vimos aí profecia para um tempo próximo a Zacarias, e agora vamos ver a profecia para um tempo muito posterior a Zacarias, que já aconteceu, e também profecia para um tempo que ainda há de vir e que nós aguardamos. Amém? Vamos ler aqui do 9 ao 17, diz assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. E destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. E ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio às extremidades da terra. Ainda quanto a ti, por causa do sangue do teu concerto, tirarei teus presos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro, porque curvei Judá para mim, enchi com Efraim o arco, suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e por-te-ei com uma espada de um valente. E o Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como um relâmpago, e o Senhor Jeová fará soar a trombeta, e irá com os redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos os acompanhará, e comerão depois que os tiverem sujeitado as pedras da funda. Também beberão e farão barulho, como excitados pelo vinho, e encher-se-ão como taças, como cantos do altar. E o Senhor Deus, naquele dia, os salvará, como ao rebanho do seu povo, porque como as pedras de uma coroa, eles serão exaltados na sua terra. Porque quão grande é a sua bondade, e quão grande é a sua formosura. O trigo fará florescer os jovens, e o mosto as donzelas. Amém? Então, em primeiro lugar, nós vemos, que tudo aquilo que estava acontecendo, do Alexandre o Grande fazer aquelas conquistas, aquilo tudo ali fazia parte de um plano maior. Porque naquela época ali, por exemplo, o grego se tornou a língua comum de vários povos. E aí alguém me pergunta, mas por que o Novo Testamento foi escrito em grego? Porque era a língua da época. Por conta das conquistas de Alexandre, o grego se tornou
a língua falada em milhares de nações. Então, o Novo Testamento foi escrito em grego porque o povo daquela época dos apóstolos, eles entendiam o grego, tanto os judeus, como romanos, como tantos e tantos povos que estavam ali, naquele redor, entendiam o grego, porque foram conquistados pelos gregos no passado. Então tudo aquilo ali já fazia parte de um projeto divino, de um plano que Deus ali estava traçando para a humanidade. Então, meus irmãos, não entre nessa de crer num Deus deísta. Um Deus que criou tudo e depois deixou a humanidade à deriva, e agora a humanidade está se tocando por si só, está tocando o próprio barco aí, e está indo. Não, Deus não deixou a humanidade à deriva, não. Embora nós possamos não compreender certas coisas que acontecem no mundo, que a gente sabe que são coisas que são consequência do pecado da humanidade, mas você pode não compreender muito certas coisas, mas saiba que tudo isso faz parte do projeto de Deus. Tudo isso está ali, caminhando para o fim, caminhando para que as Escrituras se cumpram. E era necessário que o Messias, quando viesse à Terra, ele encontrasse um ambiente favorável para que ele fosse crucificado. Era necessário que os romanos tivessem ali o domínio na época dele, e para que o evangelho fosse espalhado na terra, era necessário que a língua grega tivesse uma língua comum falada por vários povos, porque se cada povo não conseguisse compreender a língua ali do outro, o evangelho ia ficar ali mesmo, e ali acabou-se. Então, a língua grega fez a primeira propagação do evangelho. Depois, o evangelho foi transmitido para outras línguas, outros povos. Mas a primeira propagação do evangelho foi ainda no domínio de Alexandre o Grande, que foi pego o Velho Testamento ali e traduzido para o grego, a famosa Septuaginta, a tradução dos 70. Então ali, justamente nesse império, né, foi transmitido o Antigo Testamento para o grego e posteriormente o Novo Testamento. Então tudo estava alinhado com o propósito de Deus. Só que aqui, né, alguns estudiosos eles afirmam, né, que além de tudo isso que a gente está falando aqui, há um comparativo entre o conquistador macedônio, o conquistador grego Alexandre o Grande, e o Messias. Porque Israel esperava um Messias como Alexandre o Grande, que viesse no cavalo, que guerreasse, que conquistasse pela força, pela violência, pela estratégia. Era isso que os judeus aguardavam, era isso que os judeus esperavam. Mas a Bíblia, ela nos mostra que Deus confunde a cabeça dos sábios, dos instruídos, né? Porque segundo os conceitos da humanidade, Alexandre o Grande foi um grande conquistador. Mas segundo os preceitos de Deus, conquista é algo muito mais profundo do que vencer batalhas. E aí Deus mostra isso claramente e diz: alegra-te muito, no versículo 9, alegra-te muito, ó filha de Sião, ou seja, Jerusalém, povo de Jerusalém, alegra-te muito, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador,
justo e salvador. E aí ele vai dar mais uma característica que muita gente infelizmente não gosta dessa característica hoje, e repudia essa característica hoje, e diz que não é assim. Jesus não era pobre, Jesus era, a palavra diz, pobre. Está explícito aqui, justo, salvador, pobre e montado sobre um jumentinho. Porque os conquistadores, irmão, eles não vinham montados em jumento, não. Os conquistadores vinham montados nos seus cavalos brancos. Vinham com as suas cavalarias, com as suas carruagens. Vinha com a sua pompa. Vinha com a sua grandeza. Mostrando força, mostrando riqueza, mostrando sabedoria, mostrando que aquele império que estava chegando ali era maior do que a cidade que estava sendo conquistada. E Jesus, ao contrário, ele vem como servo. Ele entra na cidade de Jerusalém não com força, não com violência. Ele entra na cidade de Jerusalém com amor, se mostrando menor que todos, se mostrando servo de todos, montado num jumentinho. E aí é como o nosso seminarista Jades falou aqui anteriormente. As pessoas estavam vivendo o que Zacarias tinha falado. E muitos não se deram conta daquilo. Mas outros gritaram, Hosana ao nosso rei. Hosana ao nosso rei. Mas a maioria não entendeu que aquela profecia de Zacarias estava se cumprindo mais uma vez. Zacarias já tinha profetizado sobre Alexandre, estava acontecendo, e agora Zacarias já tinha profetizado sobre o Messias e estava acontecendo. Como muitas coisas que acontecem hoje já estão escritas na Bíblia e muitas pessoas estão aí desapercebidas. Muitas pessoas não estão se dando conta. E da mesma forma, Jerusalém, lá em Jerusalém, há 2000 anos atrás, muitos não estavam se dando conta de que 500 anos antes, o profeta Zacarias já tinha falado que o Messias ia entrar na Terra Santa com um jumentinho, em cima de um jumentinho, montado no jumentinho. E aí ele diz, né, que como é esse reino desse Messias, que é justo e salvador. Veja, no primeiro momento, justiça. Aqueles povos ali, como a gente leu do versículo 1 ao 8, sofreram com a justiça, a devida paga do salário. A palavra diz que o salário do pecado é a morte. Mas a Bíblia também diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas esse dom é gratuito para aqueles que crêem, para aqueles que querem. Como nós já lemos aqui que até mesmo alguns dos filisteus se converteram a Deus. Então não importa se é filisteu, se é judeu, se é brasileiro, se é americano, se é branco, se é negro, se é índio, se é japonês. O que importa é se você crê no Salvador. Se você não crê no Jesus Salvador, você vai receber o Jesus justo, o Jesus juiz pagando a devida paga do pecado. Ele é justo, mas também é Salvador. E aí ele continua, né, no verso 10, dizendo que o reinado, o domínio dele será um domínio de paz. Ele quebra o arco. Ele destrói os carros, as carruagens de guerra e os cavalos. Tudo aquilo que é guerra, tudo aquilo que vem para destruição, tudo aquilo que vem para tirar a paz, ele vai destruir tudo isso. E o reino dele vai ser um reino de paz, um domínio de paz às nações, como diz no versículo 10. Aí o versículo 11 ele diz: ainda quanto a ti, por causa do sangue do teu concerto,
tirarei os teus presos da cova em que não havia água. Então era comum numa guerra, né, ter covas abertas, né, ou poços abertos que não tinha água ali, e eles colocaram os presos ali provisoriamente ali, para que eles não saíssem daquele local. Então ele está dizendo que vai tirar as pessoas, pelo sangue do concerto, vai tirar aquelas pessoas da cova, da prisão, vai libertar aquelas pessoas da prisão. Aí o versículo 12 ele diz: voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Então, aquelas pessoas que estavam ali presas, mas que ainda tinham esperança no seu coração, e se volta para a fortaleza. Volta para a fortaleza, porque ainda hoje eu vou te recompensar em dobro. Aqui ele é algo que falava muito para a sua época, mas que também fala conosco. O galardão, a recompensa, né? A paga pelo trabalho de fazer para Deus, né? Então, vou te recompensar, Deus está dizendo aqui, né? Versículo 13 diz: porque curvei Judá para mim, enchi com Efraim o arco, suscitei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e por-te-ei como espada de um valente. Então, aqui Deus está dizendo que vai usar os seus filhos, vai usar como arma, vai usar Sião, vai usar Judá, vai usar Efraim, vai usar como armas, e coloca os filhos de Sião contra os filhos dos gregos. Aqui novamente, né, trazendo ali a revolta dos macabeus ali novamente à tona, e falando ali daquela guerra, né? O versículo 14 diz: e o Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como um relâmpago, e o Senhor Jeová fará soar a trombeta, e irá com os redemoinhos do sul. Então, aqui falando que o próprio Deus vai entrar na guerra para defender o seu povo. O próprio Deus vai aqui, né, como flechas, usar flechas como relâmpago, né? O próprio Deus vai tocar a trombeta. Então, o próprio Deus aqui saindo em defesa do seu povo. E o versículo 15 diz: o Senhor dos exércitos os amparará, e comerão depois que os tiverem sujeitado às pedras da funda. Também beberão e fartarão. Aqui a gente vê nesse versículo 15 uma cena de fim de guerra, uma cena de vitoriosos na guerra, na batalha, né? Festejando, comendo, bebendo, se alegrando por terem vencido a batalha. E o verso 16, né, ele diz: e o Senhor seu Deus naquele dia os salvará, como ao rebanho do seu povo, porque como as pedras de uma coroa eles serão exaltados na sua terra. Então aqui nós vemos algo aqui que, para mim, eu vejo algo aqui que ainda não aconteceu, e algo que é futuro, e algo que é ligado, né, ao Apocalipse. Então a gente vê lá no Apocalipse, né, a alusão a coroas, a pedra na coroa, né,
E aqui é o que a gente vê, aqui, esse quadro que a gente vê. Naquele dia, geralmente quando os profetas ele colocam essa palavra, né, e naquele dia, né, então tem essa conotação escatológica, né? Dia do juízo, né? Então naquele dia o Senhor os salvará. E o Senhor salva eles e arrebanha eles como um pastor. Ele diz, ó, como ao rebanho do seu pastor. Então o Senhor ali como pastor guiando as suas ovelhas. Porque como as pedras de uma coroa eles serão exaltados. Então isso daí são promessas que a gente vê ali logo no começo de Apocalipse, né? Ser fiel até o fim, e eu te garanto a coroa da vida, né? Aquele que permanecer fiel até o fim, dar-te-ei os tesouros escondidos. Aquele que for fiel até o fim julgará as nações. Aquele que for fiel até o fim comerá o maná. Aquele que for fiel até o fim ali estará reinando ali. Essas promessas que a gente vê lá no Apocalipse e casam exatamente com esse quadro aqui que a gente lê aqui em Zacarias, mostrando que Zacarias falou do que já aconteceu e falou aqui também do que ainda vai acontecer, né? E mais uma vez, muitos estão desapercebidos, muitos estão aí dormindo e não compreenderam a palavra de Deus. Verso 17: porque quão grande é a sua bondade e quão grande é a sua formosura, o trigo fará florescer os jovens e o mosto as donzelas. Então, um ambiente que ele coloca aqui é um ambiente de paz, é um ambiente de alegria. O trigo simboliza fartura e o vinho alegria. E por que tudo isso? Porque Deus é bom, porque Deus é grande, porque Deus é formoso. Tudo isso vai acontecer porque Deus assim quis. Amém, meus irmãos? Eu queria, se os nossos irmãos quiserem partir desses versículos aqui, colocar mais um ponto aí, fica à vontade. Só essa questão da entrada triunfal de Jesus, né? É uma questão que histórica, né? Como Jesus é da linhagem de Davi, quem sempre andava em cavalos robustos, né, era mais os soldados, né? A linhagem real sempre andava, como a gente vê lá em 2 Samuel, lá fala, era Davi e seus filhos que andavam com mulas, né? A linhagem real que andava com mula. Aí as pessoas acham que a mula, né, que é a mistura ali do jumento, né, e do cavalo, não dá nada, né? Mas são mais fortes, mais rápidos, né, do que os próprios cavalos, os melhores cavalos, né? Então isso se cumpre aquilo, né, que vem lá de trás, né, lá de Davi, né? O reino messiânico é um reino Davi, como é? Davídico, né? Que chama Davi, quase que não sai. Então a gente nota como vem se cumprindo a palavra, né? Lá do selo de Davi, né? Para chegar até Cristo, a mesma e como foi enfatizado pelo pastor, por Jacques, e o povo ainda espécie. Desde Davi, né, vai mostrando como seria a chegada. Então Jesus fez muita coisa que Davi já tinha citado, já falava sobre Cristo, né, principalmente nos Salmos ali. Davi fez coisas que o próprio Cristo estava fazendo, como essa entrada aí triunfal sobre, né, Jesus era rei, né, de linhagem de rei ali. Então por isso que ele não mandou pegar um cavalo, não mandou pegar uma égua, foi aquele jumento, porque só reis realmente era
as pessoas achavam que, praticamente, acho que a turma tinha esquecido dessa questão, né? De que a linhagem de Davi andava, né? O real de Davi e a sua linhagem, seus filhos, andavam em mulas, né? O pessoal estava mirando nos conquistadores da Macedônia, de Roma, né? Que vinham nos cavalos. Eles esqueceram dessa questão de Davi, né? Porque é importante, principalmente para os judeus, é importante. A história, né, Jesus já vem, Jesus vem sendo a gota do Antigo Testamento. Começou pelo próprio Deus no Éden até o livro do último profeta Malaquias. Jesus foi sempre falado ali. O próprio Davi, como eu falei, volto a repetir, falava, né, sempre ali sobre Jesus Cristo. Davi fazia coisas que o Messias viria fazer, já para que o povo realmente tivesse uma ligação. Realmente, a salvação vem dos judeus, vem de Davi, né, que Davi era muito estimado ali entre os judeus. Mas mesmo assim, o povo, os judeus ainda assim dormiram, ainda assim preferiram condenar, preferiram dizer não. Aí pagaram o preço ali, principalmente na questão no ano 70 ali, né, quando Roma entra e destrói, né, o restinho que tinha, digamos assim, destrói o templo. Hoje ficou só um muro, e ainda assim o povo vai para lá para orar no muro. Sei lá, é muita dureza o coração, é muita dureza. E como tem gente dura, né, saindo da sala dos judeus, como tem gente dura hoje, escutando várias mensagens, gosta de estar na igreja, escuta a palavra, o bexiguento tá dormindo, sei lá, não sei o que acontece. É difícil, né? Bem, irmão Jadson, quer colocar mais um ponto aí? Não, eu queria falar, acho que a gente fazendo a leitura desses últimos versículos, a gente não tem como dizer que é uma profecia que realmente fecha ali com o Apocalipse, né? A gente não tem como não enfatizar isso, de que Zacarias, né, profetizando aqui coisas que no decorrer da história venham se cumprindo. Não tem como a gente olhar esse texto e ficar parado, né? Não crer no que isso, até porque Zacarias é basicamente o Apocalipse do Antigo Testamento. Ele fala, um dos livros que fala muito ali a respeito da vinda do Messias. E aqui, quando a gente vê no final dos versos, dos versos a partir do 11, ali, 12, 13 em diante, ele vem falando ali basicamente aquilo que se concretiza ali, e lembrando o milênio, né? A vinda, a volta do Messias ali, quando ele vai chegar, né? Remontando a primeira vinda, a segunda vinda e o reino milenar. Amém. Então, meus irmãos, concluindo tudo isso que a gente falou aqui, fazendo um resumo aqui, a primeira coisa que a gente vê aqui é que o deísmo ele está fora de cogitação. Nós somos teístas. Nós somos aqueles que acreditam num Deus que intervém, não só intervém na história, como um Deus que comanda a história. Participa da história, comanda a história e veio pessoalmente viver a história, sentir na pele o ser humano. E esse Deus que nós teístas cremos, ele traçou a história da humanidade com um ápice. O ápice da história da humanidade, o dia D, vamos dizer assim, da história da humanidade, foi o dia que Cristo Jesus nasceu. Porque todos os profetas, eles falaram, eles apontaram para Cristo.
De Gênesis a Malaquias, Cristo é apontado. De Gênesis a Malaquias, há traços, há fases da vida de Cristo. Cada profeta, um fala sobre o nascimento, o outro fala sobre como Jesus entrou em Jerusalém, como vimos aqui. O outro vai falar sobre o porvir. Isaías, né, que fala sobre a morte. Né, Isaías descreve a morte, né, do Messias, no Isaías 53. Né? E tudo da vida de Jesus, cada ponto da vida de Jesus foi traçado, foi predito pelos profetas. E Jesus diz assim: vocês erram quando vocês não examinam as Escrituras, porque elas testificam de mim. As Escrituras, elas precedem a Cristo, apontam para Cristo. Elas mostram que Cristo é o Messias. E aí tem gente até hoje esperando o Messias. Tem gente até hoje achando que Jesus não foi o Messias. Tem gente até hoje aguardando o Messias. Irmão, não existiu um homem na história da humanidade que marcou tanto a humanidade sem ter travado uma guerra contra ninguém, sem ter escrito nada. Jesus não escreveu nada. As pessoas escreveram de Jesus, sobre Jesus. Jesus nunca escreveu nada. Sem nunca ter guerreado, sem nunca ter escrito nada, esse homem ficou marcado e dividiu a história da humanidade. A história da humanidade é dividida em antes e depois de Cristo. Que homem é esse? Não é um simples homem. Era o Deus encarnado. E a Bíblia, que traça o início, que traça o ápice da história do ser humano, ela também traça o fim. E esse fim está muito perto de chegar. Mas esse fim é o fim do pecado, é o fim da iniquidade, é o fim da violência, é o fim do desespero, é o fim da falta de paz, é o fim da falta de sossego, da falta de segurança, é o fim da fome, é o fim das doenças. Esse fim que vai chegar é o fim que vai lançar muitos no lago de fogo e enxofre, porque nós também temos que dizer a realidade, não estamos aqui para alisar ego de ninguém. É o fim que vai jogar muitos no lago de fogo e enxofre, porque ele é justo. Mas esse fim também é o início do milênio, como falou aqui nosso seminarista Jades. É o começo do milênio de paz. É o começo da era do verdadeiro rei. Do rei que não é soberbo. Do rei que não é violento. Do rei que vai trazer a paz. A paz verdadeira, que não é só ausência de guerras. É também ausência de guerras, mas não é só isso. A paz que ele dá, o mundo não pode dar. E aqueles que já fazem parte do seu reino, estão aguardando o seu reino, mas já fazem parte do seu reino, já gozam dessa paz no seu interior. E esse é o fim da história humana.
E a Bíblia conta tintim por tintim. E muitos ainda fazem questão de não acreditar. E aí o que vemos aqui, meus irmãos, é que vale a pena os sofrimentos quando estamos sofrendo com Cristo. Não vale a pena sofrer se você não estiver com Cristo. Se você não estiver com Cristo, sofrimento é só sofrimento. Mas quando você está com Cristo, sofrimento é muito mais, é aprendizado. Quando você está com Cristo, sofrimento é forjação de caráter. Quando você está com Cristo, sofrimento é um momento de você estar ali garimpando galardão. Porque aqueles que sofreram por amor a Cristo terão um grande galardão nos últimos dias. Então, sofrer com Cristo vale a pena. Agora, sofrer sem Cristo, como muitos, porque nessa terra todos nós sofremos. Seja crente ou não crente, sofre. Mas, infelizmente, tem muita gente que prefere ainda estar sofrendo sem Cristo. E aqueles que estão nessa terra sofrendo sem Cristo, quando passar dessa terra, vai sofrer muito mais. E aqueles que hoje sofrem com Cristo, todo esse sofrimento cessará quando Cristo retornar. Quando Cristo raiar nas nuvens, todo esse sofrimento cessará. E aí, você faça a sua escolha. Ou você vai receber a justiça, ou vai receber a salvação. Não tem outra opção. Não tem uma opção do meio. Não tem a opção do mais ou menos. Ou um ou outro. Então escolha, decida. Amém? Fica na paz, em nome de Jesus. Domingo, a nossa live vai começar às 6h30. Vamos transmitir a live lá da igreja do pastor Ricardo. Amém? Vamos ter lá uma consagração de diáconos. Fomos convidados para estar lá, né? Vai iniciar aí a reabertura das igrejas. A gente vai ver nosso espaço aqui, depois como é que a gente vai fazer. E domingo nós estaremos lá às 6h30 da noite, né? Vou estar ministrando a palavra de Deus e o pastor Ricardo ali vai estar separando algumas pessoas para o diaconato. Amém? Então, quem quiser estar presente no domingo lá no pastor Ricardo, ali na Avenida A, na parte de cima, ali perto do colégio, né, do Maria Alves Machado. Quem quiser estar presente, chegue cedo lá de 6h30, com a sua máscara, né, e vamos estar ali cultuando a Deus, unidos com a amada igreja ali, né, do nosso pastor Ricardo, em nome de Jesus. Vou pedir para o presbítero Anderson fazer essa oração e dar a bênção apostólica para nós podermos ir para casa. Amém. Obrigado. Oremos. Pai, obrigado por essa tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre está nos alertando, sempre está ministrando a tua palavra através do teu Espírito Santo. Que possamos ser boa terra, que possamos realmente praticar essa palavra. O Espírito Santo quebra aqueles corações que ainda resistem à tua palavra. Porque não há o verdadeiro caminho, é apenas um, o Senhor Jesus. Porque há caminhos aí que para o homem é muito bom. Parece ser bom, mas no final é de morte. O seu final realmente vai ser, como foi dito, no lago de fogo, como a Bíblia mesmo diz.
Por isso oramos para que o Senhor faça a tua obra, Espírito Santo, e convença do pecado, da justiça e do juízo. Essas pessoas que já ouviram e que vão ouvir, que ainda têm uma comunhão com o Senhor Jesus. E aquelas que estão dormindo, que estão desligadas do mundo, acorda elas, Espírito Santo, para que elas possam lembrar que o seu Senhor está voltando, e que a gente possa cada dia se preparar, não se preparando, mas esteja preparado, esteja buscando, adorando, se santificando, porque, como escreveu o apóstolo Pedro, sem santificação é impossível ir ao Senhor. Nos leve em paz e segurança para casa, nos dá um final de semana abençoado, um final de semana realmente onde possamos praticar mais e mais a tua palavra. Abençoa aquele culto domingo ali na igreja do pastor Ricardo, aquele homem de Deus, Senhor, aqui a gente crê que o Senhor tem usado, tanto ele como o seu auxiliar lá, o presbítero Tiago Arcanjo, na igreja ali, em Maranguapidouro, Senhor. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam abundantemente em nossas vidas. Amém e amém. Amém.